Primeira história. O Poço de Sangue de Luoyang, onde água e sangue se misturam. Na cidade de Luoyang, província de Henan, há um local que os moradores antigos evitam até mencionar pelo nome. Trata-se de um poço de pedra esculpido há mais de 1000 anos, cercado por um muro baixo e encoberto por sombras mesmo ao meio-dia. Os mais velhos o chamam de Poço de Sangue, e a história por trás dele remonta ao período mais sangrento da dinastia Tang. No ano de 763, a região foi palco de uma invasão devastadora durante a rebelião de Anlushan. Tropas estrangeiras e traidores locais invadiram Luoyang, executando milhares de civis em questão de dias. Segundo os registros não oficiais, a praça central se transformou em um campo de execução, onde os inimigos degolavam prisioneiros e deixavam o sangue escoar pelas ruas. Quando a carnificina se intensificou, os corpos começaram a ser jogados dentro de um poço comunal para ocultar o massacre. O sangue misturou-se à água subterrânea, criando uma lenda que atravessou séculos. Dizem que, mesmo depois de o poço ter sido lacrado e reaberto várias vezes ao longo da história, a água dentro dele nunca ficou límpida por completo. Em certas noites, especialmente durante o Festival do Fantasma Faminto, o líquido adquire um tom avermelhado e um odor metálico se espalha pelo ar. Moradores afirmam que isso não é ferrugem, nem lama, é sangue. No início do século XX, um comerciante chamado Zamig, descrente das histórias, decidiu abrir o poço para retirar água. Ao puxar o balde, encontrou não apenas o líquido rubro, mas também pedaços de tecido antigo flutuando. Poucos dias depois, Zan foi encontrado morto, afogado, mas não no poço. Seu corpo apareceu no rio Lu, distante dali, com a boca e os olhos cheios de terra, como se tivesse sido enterrado vivo. A partir desse evento, o governo local mandou selar a abertura com correntes e um pesado tampo de ferro. No entanto, nem isso impediu os relatos. Guardas noturnos afirmavam ouvir vozes vindas do fundo, murmúrios em dialetos antigos, pedidos de ajuda misturados a gargalhadas frias. Alguns diziam ter visto mãos pálidas surgirem entre as fendas da tampa, tentando alcançar a superfície. Nos anos 80, arqueólogos conseguiram permissão para estudar o poço, buscando comprovar a veracidade da lenda. Desceram com cordas e equipamentos, mas, a 20 metros de profundidade, relataram que a água era tão escura que absorvia a luz das lanternas. Um dos pesquisadores, o professor Li Shao, insistiu em tocar o líquido para coletar amostras. Ao mergulhar a mão, sentiu algo agarrar seu punho com força. Foi puxado com violência e apenas a ajuda dos colegas impediu que desaparecesse. Quando voltou à superfície, Li estava em choque, repetindo uma única frase: "Eles ainda estão lá embaixo." Análises posteriores revelaram algo perturbador. Nas amostras coletadas, não havia apenas elementos minerais, mas também hemoglobina humana, algo que, segundo a equipe, não poderia existir em água subterrânea por tantos séculos sem se decompor. O resultado foi abafado e os arquivos da pesquisa desapareceram misteriosamente. Hoje, o poço de sangue permanece protegido por um portão enferrujado, trancado por cadeados que raramente são trocados. Os moradores mais velhos aconselham visitantes a nunca se aproximar ao cair da noite, pois acreditam que as almas presas lá embaixo continuam buscando um substituto para finalmente sair. Alguns turistas curiosos relatam que, ao inclinar-se sobre a tampa, ouvem o som inconfundível de respingos, como se algo estivesse nadando logo abaixo. Outros dizem sentir um puxão invisível, como se a gravidade fosse mais forte naquele ponto. Mas a história mais recente é a de um jovem universitário, Shen Ao, que filmou um vídeo para as redes sociais tentando provar que tudo não passava de superstição. Ele arremessou uma câmera à prova d'água no poço, presa a uma corda, transmitindo imagens ao vivo. Nos primeiros minutos, apenas escuridão e reflexos avermelhados. Então, a câmera captou um rosto, pálido, sem olhos, com a boca aberta em um grito silencioso, flutuando na água antes de a transmissão cair. A corda foi puxada de volta, mas a câmera havia desaparecido. Shen, rindo nervosamente, encerrou o vídeo. 2 dias depois, desapareceu sem deixar rastros. Até hoje, ninguém ousa abrir novamente o poço de sangue. Há quem diga que,
Se a tampa for removida, as águas rubras transbordarão, espalhando o massacre de 763 pelas ruas de Luoyang mais uma vez. Outros acreditam que o poço é uma prisão espiritual e que qualquer um que perturbar seu silêncio será reclamado pelas almas que ainda esperam por justiça. Assim, ele permanece imóvel, trancado, mas vivo, respirando histórias de dor e vingança a cada noite em que a lua reflete o vermelho profundo sobre a pedra antiga. Segunda história, a aldeia fundada de Xichen, a cidade que respira sob as águas. No fundo do lago Qiandao, na província de Zhejiang, a cerca de 40 metros de profundidade, repousa uma cidade que não deveria mais estar viva. Xichen, ou Cidade do Leão, foi construída há mais de 1.300 anos, na época da Dinastia Oriental, e permaneceu ativa até 1959, quando foi submersa deliberadamente para dar lugar a uma hidrelétrica. Desde então, suas muralhas, arcos e templos repousam no silêncio líquido, mas há quem jure que, mesmo agora, Xichen ainda respira. Para a maioria das pessoas, Xichen é apenas um destino para mergulhadores curiosos, um tesouro arqueológico protegido pelas águas geladas. Mas para os moradores antigos, que tiveram de abandonar suas casas, a cidade guarda algo mais profundo e perturbador. Memórias que não morreram com a inundação. O retorno dos que se foram. Em 1983, Shen Guoliang, um pescador local, decidiu remar até a área exata onde ficava a antiga praça central de Xichen. Era noite e ele pretendia apenas lançar suas redes no ponto que seu pai dizia ser abençoado, ou, como ele mesmo corrigia, amaldiçoado. O lago estava quieto, sem vento, e a superfície refletia a lua cheia como um espelho. Shen sentiu um arrepio repentino quando percebeu que a água ali parecia mais quente que o normal. Enquanto esperava, notou algo estranho. Uma luz tênue começou a brilhar logo abaixo do seu barco. No início, pensou que fosse a lanterna de mergulhadores, mas ninguém em sã consciência exploraria aquelas águas no meio da noite. A luz aumentou. Então Shen viu claramente. Eram 2 fileiras de janelas iluminadas, como se uma rua inteira estivesse acesa lá embaixo. As fachadas das casas, intactas, formavam uma avenida submersa e sombras humanas se moviam atrás das vidraças. Apavorado, ele remou de volta para a margem, jurando que nunca mais voltaria ali. O detalhe que o assombrou para sempre foi outro. Enquanto se afastava, ouviu um sino de templo ecoar das profundezas, abafado pela água, seguido por vozes cantando em coro. As luzes que não apagam. Ao longo dos anos, mergulhadores experientes relataram fenômenos semelhantes. Alguns afirmam que, mesmo sem equipamentos de iluminação, certas ruas da cidade ficam iluminadas por um brilho âmbar, como se antigos lampiões ainda ardessem. Outros dizem ter ouvido conversas e risadas, como se bares e tavernas estivessem em plena atividade, vozes que, no momento em que você tenta se aproximar, se dissolvem na escuridão. Um mergulhador chamado Wei Hong contou ter nadado por um corredor estreito dentro de uma casa preservada. Lá, encontrou uma mesa posta com tigelas, talheres, comida, tudo perfeitamente intacto. Ao se virar para sair, percebeu que a água atrás dele estava turva, como se alguém tivesse acabado de passar. No vídeo de sua câmera, revisado depois, surgia algo inquietante, um vulto humano, vestindo roupas tradicionais da dinastia Qing, seguindo pelo corredor. O pacto não cumprido. Os mais velhos de Zhejiang dizem que, antes da inundação, um monge do templo de Xichen alertou as autoridades. A cidade está viva. Afogá-la é insultar seus espíritos. Eles não aceitarão dormir no fundo do lago. Ninguém o levou a sério. Mas, poucos dias antes de as comportas se fecharem, uma tempestade violenta atingiu a região, destruindo parte da obra e deixando operários feridos. Um deles, delirando de febre, afirmou ter visto homens com garras e olhos pretos tentando arrastá-lo para a água. Quando o lago finalmente cobriu Xichen, 290.000 pessoas tiveram de se mudar, deixando para trás cemitérios, templos e as casas de seus ancestrais. Alguns dizem que muitos moradores morreram de tristeza e que suas almas simplesmente decidiram ficar. O mergulho final. Em 2011,
Uma equipe de filmagem contratada por um canal estrangeiro foi registrar imagens subaquáticas da cidade. Entre eles estava Liu Mei, mergulhadora profissional. Ela se destacou do grupo para explorar um antigo arco de pedra, coberto de musgo. Ao passar por ele, viu uma mulher parada na praça central. A figura usava um vestido de seda azul, o cabelo preso com alfinetes dourados, e sorria, acenando para que Liu se aproximasse. Mas o mais estranho era que a água ao redor daquela mulher estava completamente parada, como se o tempo tivesse congelado. Quando Liu piscou, a figura desapareceu, e ela percebeu que estava a quase 10 metros do fundo, sem se lembrar de ter descido tanto. Ao emergir, estava com os olhos esbugalhados, repetindo apenas: "Eles ainda vivem lá. Eles querem que eu volte." Desde então, novos mergulhos têm evitado aquela área da cidade. Xishen continua bela e silenciosa, mas as lendas garantem que, quando o lago está calmo e a lua cheia, a cidade acende suas luzes, convidando quem ousa olhar para entrar. E quem entra, dizem, raramente encontra o caminho de volta. Terceira história: o corredor fantasma da muralha, sentinelas que ainda marcham nas torres de vigia. A grande muralha da China, serpenteando como um dragão de pedra sobre montanhas e vales, é um dos maiores símbolos da humanidade. Mas por trás de sua grandiosidade, existe uma herança de dor, sangue e morte. Erguida durante séculos, em diferentes dinastias, a muralha não foi apenas uma barreira contra invasores. Foi também um túmulo para milhares de trabalhadores, soldados e camponeses que pereceram sob o peso das pedras, do frio implacável e das guerras que nunca cessavam. É nesse cenário que nasce uma das mais temidas lendas do folclore chinês, o corredor fantasma da muralha, um trecho amaldiçoado onde sentinelas mortos continuam a marchar, mesmo séculos após seus corpos terem se transformado em pó. A história escondida nas pedras. Crônicas da dinastia Ming relatam que, em um setor próximo a uma das torres de vigia em Shanhaiguo, ocorreu um massacre. Um destacamento inteiro de guardas, exaustos após meses de fome e batalhas contra invasores, teria sido trancado dentro da torre pelo próprio comandante. A ordem era clara: resistir até a morte para que o inimigo não atravessasse o portão. Sem reforços, sem suprimentos, os soldados foram condenados a definhar lentamente. Quando a torre foi reaberta semanas depois, não havia sobreviventes. Os registros falam de corpos encolhidos pela fome, armas largadas no chão e marcas de unhas nas paredes de pedra, como se os homens tivessem tentado cavar desesperadamente uma saída. Após aquele episódio, qualquer guarda designado para vigiar aquele trecho relatava visões perturbadoras. Muitos afirmavam ouvir passos marchando no vazio, como se uma tropa invisível ainda fizesse a ronda. Outros relatavam que, durante as noites de lua cheia, figuras translúcidas de soldados surgiam nos corredores, andando em fila indiana, sempre no mesmo ritmo, sempre no mesmo silêncio. O corredor fantasma. Com o passar dos séculos, o local ficou conhecido pelos viajantes e exploradores como o corredor fantasma da muralha. Monges taoístas que visitaram a região advertiram que ali o Qi estava corrompido, como se a energia vital dos mortos tivesse impregnado as pedras. Os relatos mais comuns falam de guardas que sentem uma presença atrás de si durante a ronda. Eles descrevem ouvir armaduras rangendo, lanças batendo contra o chão e respirações ofegantes. Porém, ao olhar para trás, nunca ninguém. Um antigo manuscrito de um general Ming, preservado em segredo, descreve: "Há noites em que ouço minhas próprias tropas marchando, mas sei que já estão mortas. Não ouso responder ao chamado, pois temo que, ao segui-los, nunca mais retorne." Testemunhos modernos. Mesmo hoje, quando partes da muralha foram restauradas para o turismo, há guias locais que se recusam a levar visitantes até determinados trechos após o pôr do sol. Em 1989, um grupo de arqueólogos relatou um episódio estranho. Enquanto exploravam uma torre próxima a Badaling, ouviram claramente o som de passos ecoando nos corredores vazios. Pensando que fosse outro grupo de turistas, seguiram os sons, mas os passos se afastavam cada vez mais, até desaparecerem de repente em um ponto onde não havia saída. Outro caso ocorreu em 2007,
quando uma equipe de documentaristas filmava à noite para um programa de televisão. Durante a gravação, câmeras captaram sombras humanas atravessando o corredor, mesmo não havendo ninguém ali. Os técnicos afirmaram que não havia explicação para aquelas imagens, já que não existiam fontes de luz externas que pudessem criar aquelas silhuetas. O episódio nunca foi exibido por completo, mas trechos circulam em fóruns obscuros da internet chinesa. O chamado dos mortos. Os anciãos das aldeias próximas dizem que os soldados não descansam porque a muralha ainda os chama. Eles juraram proteger a fronteira mesmo após a morte, e agora permanecem presos entre o mundo dos vivos e dos mortos. Quem se aventura a passar pelo corredor fantasma, sozinho à noite, relata sentir uma força invisível empurrando para caminhar junto com os espectros. Há histórias de viajantes que, ao amanhecer, foram encontrados em transe, andando de um lado para outro pelo corredor, como se estivessem em patrulha. Ao serem despertados, nenhum deles lembrava do que havia feito. Um ditado popular ecoa entre os moradores locais: quem marcha com os mortos nunca volta inteiro. Conclusão: a Grande Muralha é vista como símbolo de força e unidade, mas seus corredores escondem uma verdade macabra. Cada pedra foi paga com vidas. O corredor fantasma é o lembrete de que a guerra nunca termina realmente. Ela apenas se repete em carne ou em espírito. Até hoje, mesmo restauradores que trabalham na muralha dizem que evitam aquele setor específico. Não por medo de lendas, mas por algo mais profundo. Uma sensação sufocante de estarem sendo observados por fileiras invisíveis de soldados famintos. E assim, enquanto o dragão de pedra continua a cruzar montanhas e desertos, os ecos de seus guardiões mortos ainda ressonam nas noites frias, marchando eternamente em corredores que jamais conhecerão o silêncio. Quarta história: o trem noturno de Harbin. Estações que não existem mais. Harbin, no nordeste da China, é conhecida como Cidade do Gelo, um lugar marcado por invernos rigorosos, catedrais ortodoxas, uma longa história ligada às ferrovias. No início do século XX, a cidade se tornou um ponto estratégico da estrada de ferro da Manchúria, controlada por diferentes impérios, invadida por exércitos e testemunha de massacres silenciosos. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção dos trilhos em meio à neve, e incontáveis passageiros nunca chegaram ao destino, devido à guerra e acidentes fatais. É nesse contexto que nasceu uma das lendas mais perturbadoras da região, o trem noturno de Harbin. Um comboio espectral que só aparece de madrugada, cruzando linhas ferrujadas, parando em estações que há muito deixaram de existir. A primeira aparição. Relatos sobre o trem começaram na década de 1930, quando moradores afirmavam ouvir o apito de uma locomotiva durante a madrugada, mesmo em trechos de trilhos abandonados. Alguns diziam ter visto luzes cortando a neblina, como se um comboio antigo ainda passasse por ali. Um sobrevivente de guerra, chamado Liu Shen, escreveu em suas memórias que, em 1947, enquanto voltava para Harbin a pé, avistou um trem que não deveria existir. O vapor cortava o frio como uma névoa quente. As janelas estavam iluminadas, mas as pessoas dentro não se moviam. Eram sombras imóveis, olhando para frente como bonecos esquecidos. Quando o trem passou por mim, não ouvi som de rodas nos trilhos. Apenas um silêncio terrível que me fez tremer até a alma. Estações apagadas do mapa. Com o passar das décadas, os relatos se multiplicaram. O mais assustador era que o trem noturno parecia parar em estações demolidas ou abandonadas, que já não constavam em nenhum mapa moderno. Viajantes perdidos afirmavam entrar em uma dessas estações em busca de abrigo do frio. Ao ouvirem o apito distante, viam os portões se abrirem como se ainda houvesse movimento. Há registro de pessoas que tentaram embarcar no trem. Os poucos que retornaram falam de vagões antigos, cheirando a ferro e carvão queimado, mas ocupados por passageiros imóveis, de pele acinzentada, vestidos com roupas de diferentes épocas. Soldados da guerra contra os japoneses, mulheres com trajes da década de 1920, camponeses esfarrapados. Todos em silêncio, encarando o vazio.
Um estudante universitário que viveu em Harbin nos anos 1980 contou ter embarcado no trem sem saber que se tratava da lenda. Ele descreveu ter se sentado em um banco duro de madeira e adormecido. Ao acordar, estava sozinho, em um vagão vazio, parado em meio a um campo congelado. O trilho onde o trem deveria estar simplesmente desaparecia sob a neve. Quando conseguiu retornar à cidade, percebeu que havia perdido 2 dias inteiros, embora jurasse ter passado apenas algumas horas dentro do comboio. O trem que busca almas. Místicos e religiosos locais acreditam que o trem seja uma manifestação das almas presas na transição entre a vida e a morte. Os trilhos, para eles, seriam como linhas espirituais, conectando o mundo físico ao além. O apito do trem seria o chamado para aqueles que estão perdidos, seduzindo-os a embarcar em uma viagem sem retorno. Há quem diga que o trem não aparece para todos, apenas para aqueles em desespero, solidão extrema ou prestes a morrer. Doentes terminais relatam ter ouvido o apito em seus últimos dias, e há famílias que juram que parentes falecidos foram vistos pela última vez andando em direção aos trilhos abandonados. O mistério dos trilhos congelados. Em 2003, trabalhadores de manutenção ferroviária registraram algo estranho. Em pleno inverno, encontraram um trecho de trilho coberto por marcas recentes de rodas, mas nenhuma locomotiva havia passado por ali oficialmente. O mais intrigante era que as marcas estavam sob camadas de gelo com mais de 20 anos, onde era impossível qualquer trem real circular. Na mesma noite, moradores da região disseram ter visto luzes e ouvido o apito do trem ecoando na escuridão. Um deles, um velho ferroviário, resumiu: "Não é um trem. É um cortejo de mortos procurando estações que não existem mais. O trem é a guerra." Outra versão da lenda associa o trem aos massacres cometidos durante a ocupação japonesa na Manchúria. Muitos prisioneiros eram transportados em vagões fechados, levados para execuções ou experimentos. Dizem que o trem noturno seria a materialização do sofrimento dessas vítimas, repetindo eternamente a última viagem. Essa teoria ganhou força em 2011, quando uma expedição de pesquisadores amadores encontrou nos arredores de Harbin restos de uma antiga estação militar, enterrada sob escombros. Entre os documentos recuperados, havia listas de prisioneiros que nunca chegaram a destino. Coincidência ou não, era exatamente nesse ponto que moradores relatavam ouvir o apito fantasma com mais frequência. O chamado final. A lenda adverte: quem ouve o trem noturno de Harbin não deve jamais segui-lo, nem tentar embarcar. Aqueles que sobem em seus vagões dificilmente retornam. E os que voltam nunca mais são os mesmos. Trazem olhares perdidos, como se parte de sua alma tivesse ficado presa nos trilhos congelados. Disse que, se o viajante olhar pela janela do trem fantasma, verá paisagens que não pertencem a este mundo, florestas de árvores sem folhas que se estendem infinitamente, cidades inteiras em ruínas, estações de ferro iluminadas mas vazias, com relógios que nunca marcam a hora certa. Um provérbio sombrio ecoa entre os moradores da região. Quem ouve o apito de Harbin à noite já comprou sua passagem. Resta saber para onde. Conclusão. O trem noturno de Harbin permanece como um dos maiores mistérios da Manchúria, uma mistura de história trágica e sobrenatural. Para os turistas, é apenas uma lenda urbana fascinante. Para os moradores locais, é um aviso: nem todo apito é sinal de vida. Alguns anunciam apenas a marcha silenciosa dos mortos, cruzando trilhos que levam a destinos apagados pelo tempo. E assim, nas madrugadas geladas de Harbin, quando o vento corta como lâminas, muitos ainda juram ouvir o chamado distante de um trem que nunca deveria estar ali, lembrando que certas viagens jamais deveriam ser feitas. Quinta história. A mansão do médico da morte em Guangzhou, onde pacientes voltam para consultas que nunca terminaram. Na cidade de Guangzhou, um dos centros urbanos mais vibrantes e movimentados da China, escondem-se histórias que nem os arranha-céus modernos conseguem sepultar. Entre becos estreitos e ruas antigas, há uma mansão esquecida pelo tempo, de fachada descascada e janelas que parecem observar quem ousa passar por perto. O lugar é conhecido apenas por um nome sussurrado com receio: a mansão do médico da morte. Reza a lenda que,
Durante os anos 1930, quando o país ainda enfrentava instabilidade política, um médico chamado Dr. Liam Vey abriu ali uma clínica privada. Aos olhos da vizinhança, era um homem respeitável, trajando sempre roupas brancas impecáveis e carregando consigo uma aura de confiança. Mas dentro da mansão, a história era bem diferente. Muitos pacientes que entravam para uma simples consulta nunca mais eram vistos saindo. A princípio, acreditava-se que fossem apenas desaparecimentos comuns numa época de caos. Contudo, a quantidade de casos começou a crescer. Eram crianças levadas para supostos tratamentos respiratórios, jovens que buscavam remédios para doenças simples, idosos que procuravam alívio para dores crônicas. Todos entravam pelas portas pesadas da mansão, mas poucos retornavam. O mistério ganhou contornos ainda mais macabros quando um dos assistentes do médico fugiu, em estado de choque. Contou à polícia que o doutor realizava experimentos clandestinos. Usava os pacientes como cobaias para estudar limites da dor e da resistência humana. Cortava órgãos ainda vivos, injetava substâncias desconhecidas e mantinha corpos presos em quartos selados, como se fossem simples instrumentos de pesquisa. Por motivos nunca totalmente esclarecidos, a investigação oficial nunca avançou. Alguns dizem que o médico tinha contatos com autoridades locais. Outros afirmam que pagava subornos generosos. A verdade é que o Dr. Liam continuou praticando por anos, até que um dia, sem aviso, desapareceu. Encontraram apenas sua sala de cirurgia coberta de sangue, com bisturis jogados no chão e registros médicos queimados às pressas. Desde então, a mansão foi abandonada, mas o silêncio que deveria reinar nunca chegou. Moradores da vizinhança afirmam ouvir, durante a madrugada, gemidos abafados vindos de dentro do casarão, como se os pacientes ainda estivessem em tratamento. Outros relatam que as janelas se iluminam por segundos com uma luz esbranquiçada, semelhante ao brilho de lâmpadas cirúrgicas, mesmo sem energia elétrica ligada ao local há décadas. Uma história particularmente assustadora circula entre jovens curiosos que já ousaram invadir o casarão. Um grupo de 3 estudantes entrou numa noite chuvosa, armados apenas com lanternas e celulares. No início, encontraram apenas poeira, maçãs enferrujadas e frascos de vidro quebrados. Mas, ao chegar a uma sala maior, perceberam que as paredes estavam cobertas por marcas de unhas, como se dezenas de pessoas tivessem tentado escapar dali. No centro do cômodo, havia uma mesa cirúrgica coberta por manchas escuras. Foi então que ouviram o que parecia ser uma voz calma e profissional, dizendo em mandarim: "Por favor, deite-se. O tratamento vai começar." O som ecoava como se viesse de um alto-falante invisível. Os 3 saíram em pânico, mas apenas 2 conseguiram atravessar os portões da mansão. O terceiro estudante foi dado como desaparecido. Até hoje, nunca mais foi encontrado. Histórias semelhantes continuam a surgir. Exploradores urbanos afirmam que, dentro do casarão, relógios antigos funcionam sozinhos, mesmo sem corda, todos parados na mesma hora, 3h17 da madrugada, o horário em que, segundo antigos registros, o médico costumava iniciar suas cirurgias. Há quem diga que a mansão não é apenas assombrada, mas que funciona como uma clínica entre mundos. Pacientes mortos retornam ali para consultas intermináveis, presos em um ciclo de dor e expectativa de cura. Vultos de pessoas com roupas hospitalares são vistos caminhando pelos corredores, alguns com bandagens ensanguentadas, outros murmurando diagnósticos incompreensíveis. Os vizinhos evitam passar na frente da casa à noite. Taxistas se recusam a estacionar naquela rua. E, para os poucos que se aventuram, há sempre o mesmo aviso: se você ouvir uma voz suave pedindo para que se deite e aguarde o tratamento, nunca obedeça, pois dizem que, uma vez na mesa cirúrgica do Dr. Liam, não há alta possível. A mansão continua de pé em Gwangju, uma ruína que o tempo insiste em preservar. Alguns acreditam que derrubá-la traria uma maldição ainda maior, libertando os pacientes presos dentro dela. Outros juram que o próprio médico ainda está lá, eternamente à procura de novos corpos para dissecar. E assim, a lenda da mansão do médico da morte se mantém viva, um lembrete cruel de que,
Às vezes, os fantasmas que mais os perseguem não vêm de mitos antigos, mas de mãos humanas que transformaram a ciência em tortura. Sexta história. A Ponte de Fendu, passagem para a Cidade dos Mortos no folclore chinês. Às margens do rio Yangtze, ergue-se uma região conhecida há séculos como Fendu, ou simplesmente a Cidade dos Mortos. Ali, montanhas cobertas por neblina escondem templos, esculturas, passagens que, segundo o folclore chinês, levam diretamente ao reino espiritual. E entre todas essas construções, há uma que se tornou lenda, a Ponte de Fendu, também chamada de Naikiao, a travessia obrigatória das almas rumo ao pós-vida. A ponte, de aparência comum aos olhos distraídos, é um arco de pedra desgastado pelo tempo. Mas para os moradores locais, não é apenas um caminho sobre a água. Trata-se de um limiar entre dois mundos, o dos vivos e o dos mortos. Na tradição chinesa, acredita-se que todo espírito que deixa o corpo precisa cruzá-la para chegar ao julgamento final, onde suas ações em vida são pesadas. Segundo as histórias mais antigas, a ponte é guardada por 3 entidades conhecidas como guardiões da alma. Cada um deles testa o morto de uma forma diferente. O primeiro observa o coração. Só quem não carrega arrependimento consegue dar o primeiro passo. O segundo analisa o peso da consciência. A ponte se torna escorregadia e traiçoeira para os que viveram em engano. E o terceiro, mais cruel, empurra os que falharam diretamente para o rio abaixo, de onde nunca mais retornam. É por isso que muitos viajantes, ao visitar Fendu, descrevem uma sensação inquietante ao atravessar a ponte. Alguns dizem que o ar fica mais frio, mesmo sob o calor sufocante do verão. Outros afirmam que os passos ecoam de maneira estranha, como se não fossem apenas os pés humanos a tocar o chão, mas também pegadas invisíveis, acompanhando cada viajante lado a lado. Um relato famoso circula entre os guias turísticos locais. Nos anos 1980, um casal de estrangeiros visitava Fendu durante um período de festivais. Ao chegarem à ponte, a mulher contou ter sentido um peso esmagador no peito, como se dezenas de olhos a observassem. O marido, tentando tranquilizá-la, a puxou pelo braço e riu, dizendo que não passava de superstição. Mas, assim que deu o terceiro passo sobre a ponte, ele tropeçou em nada e caiu no chão de pedra. Para a surpresa de todos, ficou com o rosto voltado para o rio, murmurando palavras em uma língua que ninguém conseguia identificar. Minutos depois, desmaiou. Ao recobrar a consciência, jurou ter visto uma fila interminável de pessoas pálidas, todas de cabeça baixa, esperando sua vez de atravessar. O detalhe que mais o assombrou foi que muitos desses rostos eram idosos ainda vivos em sua família, como se o destino deles já estivesse traçado. Relatos mais recentes afirmam que a ponte não aparece da mesma forma para todos. Alguns a veem curta, de apenas alguns metros. Outros a descrevem como um caminho longo e curvo, envolto em névoa, com lanternas vermelhas tremeluzindo em intervalos irregulares. Em certas noites de lua cheia, moradores garantem que vozes sussurradas ecoam debaixo da ponte, chamando os vivos pelo nome. Há ainda uma história que envolve monges taoístas. Disse que, em uma época antiga, um mestre espiritual tentou banir as energias malignas da ponte realizando rituais de purificação. No entanto, após 3 dias de cerimônias, desapareceu sem deixar rastro. Seus discípulos afirmaram que ele havia atravessado para o outro lado e nunca mais voltou. Desde então, peregrinos acreditam que a ponte decide quem atravessa como visitante e quem atravessa como alma. Para os habitantes de Fendu, a ponte é também uma advertência. Cada passo nela é uma lembrança de que a vida é breve e que, cedo ou tarde, todos terão de encarar os guardiões do além. Não é raro que turistas depositem moedas, papéis com desejos escritos, até pequenas estatuetas na entrada da ponte, como forma de suborno ou pedido de passagem segura quando sua hora chegar. Alguns exploradores noturnos, motivados mais pela curiosidade do que pela fé, já arriscaram ficar na ponte após o pôr do sol. Um grupo de estudantes de Chongqing relatou que, exatamente à meia-noite, ouviram o rende de correntes vindo das águas abaixo. Quando iluminaram com suas lanternas, viram mãos esqueléticas tentando subir pelas pedras da estrutura.
O pânico foi tanto que largaram os equipamentos fotográficos e fugiram sem olhar para trás. No dia seguinte, ao retornarem com guias locais, não encontraram nada além da ponte silenciosa. Hoje, a ponte de Fendu é uma das atrações mais visitadas da chamada Cidade dos Mortos. Turistas atravessam sorrindo para fotos, mas muitos relatam, em segredo, que a sensação não é de turismo, mas de ser observado, pesado e julgado. Para os anciãos da região, isso é apenas a prova de que a ponte continua cumprindo sua função. Lembrar que entre os vivos e os mortos existe apenas um passo de distância. E talvez, quando as lanternas se acendem sozinha, se a névoa cobre o rio, alguns daqueles que passam pela ponte não estejam mais realmente vivos. Estão apenas fazendo sua última travessia. Sétima história. O Templo Proibido de Wudang, onde monges sumiram após abrir um selo sagrado. No coração da cordilheira de Wudang, berço do taoísmo e lugar sagrado para artes marciais e rituais espirituais, ergue-se um templo que muitos guias turísticos evitam mencionar. Os visitantes falam do Mosteiro Dourado, dos altares venerados, das histórias de mestres imortais, mas entre os moradores mais antigos há sempre um sussurro contido, um nome que não aparece em mapas: o Templo Proibido de Wudang. Disse que essa construção, isolada na encosta mais alta e coberta por vegetação cerrada, não foi erguida para cultuar deuses, mas para conter algo. Diferente dos outros templos, decorados com estátuas de dragões e inscrições sagradas, o Templo Proibido tem paredes lisas, sem adornos, e um portão pesado de madeira negra, marcado por talismãs taoístas colados um sobre o outro, como se fossem camadas de cadeados espirituais. A lenda mais difundida narra que, há séculos, monges de Wudang encontraram uma tumba antiga ao cavar fundações para outro santuário. Dentro dela havia um selo de jade, envolto em correntes douradas, coberto por símbolos que ninguém conseguia interpretar completamente. Os textos fragmentados sugeriam que aquilo não era um artefato de poder, mas sim um prisioneiro selado em forma de objeto. Temendo libertação da entidade, os monges construíram o templo em torno do selo, transformando-o em uma prisão sagrada. Durante gerações, os discípulos mais antigos eram designados para vigiar o local. Não podiam meditar, treinar artes marciais ou sequer falar durante a vigília. Bastava observar, manter os talismãs intactos e reforçar os rituais de selamento. Mas, como sempre acontece nas histórias humanas, a curiosidade se tornou mais forte do que a obediência. Nos anos 1920, quando o país atravessava guerras internas, um grupo de jovens monges começou a questionar a verdadeira natureza do templo. Um deles, chamado Shen Wu, acreditava que o selo de jade não guardava o mal, mas sim um caminho para a iluminação suprema. Ele convenceu outros 4 a ajudá-lo a abrir o portão e remover o artefato de sua prisão. Na noite escolhida, sob uma lua vermelha obscurecida por nuvens, eles iniciaram o ritual de quebra do selo. Cortaram os talismãs, retiraram as correntes e entoaram cânticos proibidos que haviam encontrado em manuscritos escondidos. O que aconteceu em seguida jamais foi explicado de forma clara. Os monges do mosteiro principal disseram ter ouvido o rugido que não parecia humano, ecoando pelas montanhas. O vento se levantou de forma tão violenta que arrancou telhas, se quebrou lanternas de pedra. Quando finalmente conseguiram chegar até o Templo Proibido, o portão estava aberto, mas nenhum dos 5 monges foi encontrado. Apenas o selo de jade, agora rachado no centro, permanecia sobre o altar. Desde então, todos que ousaram se aproximar do templo relatam experiências perturbadoras. Alguns ouviram passos arrastados dentro da construção, embora ninguém estivesse lá. Outros afirmaram ver figuras encapuzadas paradas em silêncio diante do altar, que desapareciam assim que eram iluminadas por lanternas. Há até relatos de visitantes que ouviram vozes chamando seus nomes, prometendo revelar segredos da imortalidade caso aceitassem abrir o selo por completo. Um dos relatos mais famosos ocorreu em 1987, quando uma equipe de documentaristas japoneses conseguiu permissão para filmar nos arredores de Wudang. 2 deles se afastaram do grupo, guiados por moradores locais, encontraram um caminho para o Templo Proibido. As imagens capturadas mostram a entrada coberta de musgo e o portão entreaberto. Mas,
Ao cruzarem a soleira, a câmera treme, o áudio é tomado por chiados e o vídeo corta abruptamente. Os dois homens nunca mais foram vistos. A fita, recuperada pelos guias, termina apenas com a imagem de uma sombra alta projetada na parede do templo, que não correspondia a nenhum deles. Pesquisadores espirituais afirmam que o selo não guarda apenas uma entidade, mas todas as maldições acumuladas de séculos de práticas sombrias. Outros acreditam que os monges desaparecidos nunca morreram, mas foram absorvidos pelo templo, transformando-se em guardiões invisíveis que vagam pelo local, eternamente presos entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. O governo chinês, por sua vez, trata o templo como ruína instável e proíbe oficialmente qualquer visita. Mas moradores afirmam que soldados já foram enviados para investigar o local em segredo. Nenhum deles permaneceu muito tempo. Os relatos internos contam que 2 soldados simplesmente enlouqueceram após passar a noite dentro do templo, dizendo que seus próprios reflexos começaram a se mover sozinhos. Hoje, poucos têm coragem de se aproximar. Os que passam por perto deixam oferendas, como tigelas de arroz, chá ou moedas antigas, acreditando que assim apaziguam as forças que ainda habitam ali. Há quem diga que, em certas madrugadas, os 5 monges que abriram o selo podem ser vistos em fila, de costas para a entrada, murmurando preces em uma língua esquecida. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: o templo proibido de Buda não foi feito para adoração. Ele é um aviso, uma prisão construída não para os homens, mas para algo que jamais deveria caminhar entre eles novamente. E cada rachadura no selo de jade parece lembrar que a contenção não durará para sempre. 8ª história. O Hospital Militar de Pequim, abandonado, mas ainda cheio de gritos e passos noturnos. Pequim é uma cidade em que o moderno e o antigo se entrelaçam como se fossem camadas de um mesmo corpo vivo. Entre arranha-céus de vidro e templos centenários, esconde-se uma construção que muitos evitam até mesmo olhar. O antigo Hospital Militar 301, erguido durante a década de 1950, auge da Guerra Fria. Oficialmente, era um centro de atendimento para soldados feridos em treinamentos em confrontos nas fronteiras. Extraoficialmente, documentos revelados apenas décadas depois apontam que ali eram realizados experimentos secretos com prisioneiros civis, em nome da ciência e do fortalecimento da pátria. O prédio, com mais de 6 andares e corredores subterrâneos que se estendiam por quase 1 quilômetro, foi fechado às pressas no fim dos anos 1980, após uma série de incidentes inexplicáveis. A versão oficial fala em problemas estruturais e modernização da rede hospitalar. Mas os moradores das redondezas contam outra história. Gritos eram ouvidos mesmo quando os portões estavam trancados, e figuras de médicos com máscaras brancas ainda circulavam pelas janelas iluminadas, embora ninguém mais devesse estar ali. O silêncio que não era silêncio. Quem passa hoje pela região nota o abandono. Paredes descascadas, janelas estouradas, mato crescendo pelas calçadas. Mas, à noite, algo muda. Motoristas de táxi recusam-se a estacionar perto dos portões enferrujados, pois muitos juram ter visto silhuetas fardadas paradas na entrada, imóveis como guardas, mas que desaparecem assim que alguém tenta se aproximar. Relato de jovens curiosos que ousaram invadir o hospital descreve uma atmosfera quase insuportável. O ar é pesado, o cheiro mistura mofo com fel, como se o sangue derramado décadas antes ainda impregnasse as paredes. Lanternas falham sem motivo, e celulares perdem sinal tão logo se cruza a porta principal. O mais perturbador, segundo testemunhas, é a sensação de estar sempre acompanhado. Passos ecoam atrás de você, mas não há ninguém. Testemunhos perdidos. Uma ex-enfermeira, hoje com mais de 80 anos, revelou em entrevista anônima a uma revista local que durante sua juventude presenciou horrores dentro do hospital. Segundo ela, alas inteiras eram destinadas a pacientes que não podiam sair vivos. Soldados com ferimentos simples desapareciam do registro oficial após algumas semanas internados. Outros, submetidos a cirurgias experimentais, eram mantidos em celas dentro do subsolo, onde os gritos nunca cessavam. Ela afirma que, certa noite, enquanto trabalhava na ala norte, ouviu um alarme de emergência.
Quando chegou ao local, encontrou apenas maçãs cobertas por lençóis ensanguentados. Os pacientes haviam sumido e nunca mais foram vistos. Pouco depois, médicos começaram a desaparecer também. Primeiro, um ou dois. Depois, grupos inteiros de profissionais que nunca voltavam para casa. Oficialmente, eram transferidos para outras unidades militares. Mas colegas garantem que nenhum deles jamais reapareceu em qualquer outro hospital da China. O porão de ferro. Os exploradores urbanos que já conseguiram entrar relatam a presença de um portão de ferro trancado no subsolo, reforçado com correntes e selos vermelhos com símbolos taoístas. Muitos acreditam que ali ficava a ala de experimentos, onde os prisioneiros eram submetidos a testes químicos e cirurgias sem anestesia. Estranhamente, o portão não aparece em nenhuma planta oficial do edifício. Um estudante de história, que investigava os fantasmas de Pequim, jurou ter conseguido se aproximar do portão durante uma invasão. Ele descreveu ouvir, do outro lado, algo como respirações ofegantes, lamentos e batidas fracas, como se ainda houvesse pessoas presas ali, implorando por ajuda. O jovem saiu correndo e, dias depois, adoeceu de forma misteriosa. Febre alta, delírios e sensação constante de estar sendo observado. Ele nunca se recuperou completamente e abandonou os estudos. Os gritos na madrugada. Moradores próximos garantem que, até hoje, os gritos continuam. Às vezes, parecem vindos de mulheres chamando por socorro. Outras, soam como ordens militares gritadas em uníssono, seguidas de silêncio absoluto. Muitos acreditam que os ecos são resíduos de energia de todos que morreram ali, presos em um ciclo interminável. Curiosamente, alguns moradores afirmam ter visto janelas iluminadas de madrugada, com sombras projetadas nas cortinas. Silhuetas de médicos se movem. Cirurgias parecem estar em andamento, mas quando a polícia é chamada para verificar, o prédio permanece completamente escuro. A proibição de entrar. Embora o hospital esteja oficialmente fechado, placas de perigo foram colocadas ao redor do terreno e guardas de segurança patrulham a área ocasionalmente. Há quem diga que não é apenas para evitar acidentes, mas para impedir que curiosos descubram o que ainda existe lá dentro. Rumores dão conta de que o governo tentou demolir o prédio mais de uma vez, mas acidentes fatais com operários interromperam cada tentativa. Tratores travavam sozinhos, cabos de aço se rompiam sem explicação, e uma vez, uma explosão sem origem aparente matou 3 engenheiros. Desde então, as autoridades desistiram de demolir a estrutura. É como se o hospital tivesse decidido permanecer em pé, custe o que custar. O mistério que persiste. Hoje, o Hospital Militar de Pequim é considerado um dos lugares mais assombrados da China. Alguns dizem que foi erguido sobre antigos cemitérios da dinastia Ming, o que apenas intensificou a energia negativa. Outros acreditam que os experimentos desumanos abriram uma espécie de ferida espiritual que jamais se fechará. O fato é que ninguém consegue passar muito tempo lá dentro sem sentir os efeitos, vertigem, alucinações, desmaios e até mesmo ataques de pânico. É como se o prédio respirasse, observasse e punisse aqueles que ousam profanar seus corredores. Se você caminhar pelos arredores em uma noite silenciosa, talvez consiga ouvir o que muitos já ouviram. Um carrinho de metal rangendo pelo piso, passos arrastados e o tilintar de instrumentos cirúrgicos. Alguns juram que, se você prestar atenção, também pode ouvir uma voz baixa murmurando seu nome, mesmo sem nunca ter estado internado ali. Talvez seja apenas fruto da imaginação coletiva. Ou talvez seja o hospital chamando, lembrando que, dentro de suas paredes, ninguém recebia alta de verdade. 9. História. O cemitério de navios do mar da China Oriental, embarcações fantasmas vistas por pescadores. O mar da China Oriental, de águas profundas e revoltas, guarda uma história tão vasta quanto sangrenta. Durante séculos, ele foi palco de batalhas navais, rotas comerciais disputadas, naufrágios trágicos. Entre os pontos mais temidos pelos navegadores está uma região sem nome oficial nos mapas modernos, mas conhecida por pescadores locais como o cemitério de navios. Ali, dezenas de embarcações desapareceram sem deixar vestígios, como se a própria água tivesse engolido ferro e madeira. O mais estranho,
Porém, não são as perdas registradas em livros ou jornais, mas sim os relatos recentes de pescadores que juram ter visto navios fantasmas cruzando neblina noturna, silenciosos e iluminados por tochas que jamais deveriam arder. Conta-se que o fenômeno remonta à época da dinastia Ming. Durante o século XV, um esquadrão de guerra partiu em missão contra piratas japoneses, mas nunca retornou. Famílias inteiras ficaram esperando em vilarejos costeiros, acreditando que os guerreiros voltariam, até que notícias sombrias chegaram. Os navios haviam sido destruídos por uma tempestade. No entanto, meses depois, aldeões de pequenas ilhas começaram a relatar algo impossível. Frotas inteiras navegando sob o luar, com bandeiras dilaceradas e tambores de guerra ecoando ao longe, como se os soldados ainda marchassem para a batalha. Os pescadores de Ningbo afirmam que, até hoje, quando o mar está coberto por uma névoa espessa e a lua parece vermelha, é possível ver as embarcações surgindo do nada. Não são visões rápidas, mas aparições completas, galés imponentes, navios mercantes com velas rasgadas, barcos de madeira que rangem mesmo à distância. Alguns relatam ter escutado vozes em línguas antigas, ordens militares gritadas contra o vento, como se os mortos ainda buscassem cumprir um destino interrompido. O mais aterrorizante, contudo, é que aqueles que se aproximam demais dessas visões acabam marcados pelo azar. Redes se rompem, bússolas enlouquecem, e em casos mais graves, barcos desaparecem sem deixar rastros. Um dos relatos mais famosos ocorreu nos anos 1980, quando um grupo de pescadores de Zhoushan desapareceu por 3 noites consecutivas. Quando finalmente retornaram, estavam desidratados, com olhares perdidos, incapazes de explicar onde haviam estado. Tudo o que conseguiram contar foi que seguiram lanternas no mar, acreditando serem outros barcos de pesca, mas acabaram cercados por navios de aparência antiga. Homens sem olhos estavam no convés, segurando remos e espadas ferrujadas, mas nenhum deles respirava. As embarcações se moviam sem vento, deslizando sobre a água como sombras. Quando perceberam o erro, já era tarde. Uma onda negra os engoliu. Os pescadores só voltaram a si dias depois, sem saber como escaparam. Há também os registros oficiais, sempre vagos e pouco divulgados. Entre os anos 2000 e 2010, satélites militares captaram formas massivas surgindo no radar naquela área específica, apenas para desaparecerem em segundos. Alguns cientistas tentaram explicar como anomalias magnéticas ou miragens provocadas pela temperatura da água. Mas até hoje, nenhum estudo conseguiu justificar os detalhes minuciosos narrados por testemunhas, tochas acesas, tambores, vozes, até o som de correntes arrastadas no fundo do mar. Para os que vivem na costa, não há dúvida, trata-se de espíritos que jamais encontraram paz. Um velho pescador de 72 anos, conhecido apenas como Wang, resumiu o medo local com uma frase que os mais jovens repetem até hoje. Se o mar estiver em silêncio demais, não saia. É quando eles estão passando. E se você ouvir os tambores, nunca olhe para trás. A crença popular diz que o cemitério de navios é uma fenda entre mundos, um ponto onde o mar conecta vivos e mortos. Aqueles que tiveram mortes violentas nas águas, guerreiros, comerciantes traídos, escravos transportados, permanecem presos em suas embarcações, condenados a repetir eternamente o último trajeto. Outros acreditam que o local seja guardado por um dragão marinho ancestral, que recolhe almas para reforçar seu exército nas profundezas. Em ambas as versões, a mensagem é clara. Quem se aproxima demais dessas rotas condenadas corre o risco de nunca voltar. Ainda hoje, pescadores evitam navegar em certas noites, preferindo perder a pesca e arriscar-se nas águas da maldição. E mesmo os turistas, quando perguntam sobre as lendas, recebem olhares sérios e respostas evasivas. Para quem vive do mar, o perigo não está apenas nas ondas ou tempestades, mas naquilo que surge quando o oceano decide devolver os mortos à superfície. O cemitério de navios do mar da China Oriental continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da região, e talvez a prova mais assustadora de que o mar jamais se esquece o sangue que recebeu. 10ª história. A Casa dos 8 Espíritos em Chongqing, onde cada andar pertence a um fantasma diferente. No coração de Chongqing,
Cidade construída sobre colinas íngremes envolta em neblina quase eterna. Ergue-se uma construção abandonada que há décadas é evitada pela população local, a Casa dos Oito Espíritos. Trata-se de um prédio estreito, de aparência banal, escondido numa viela úmida onde o sol mal consegue entrar. De dia, parece apenas mais uma das centenas de estruturas antigas da região, marcada pelo tempo, pelo mofo e pelas rachaduras. Mas ao cair da noite, o ar ali muda. Testemunhas afirmam que as janelas refletem luzes que não existem e que vozes ecoam do seu interior, vozes que não pertencem a nenhum ser vivo. O nome da casa vem de uma lenda antiga. Cada andar do prédio, do térreo ao último, é habitado por um espírito diferente, todos aprisionados ali após mortes violentas. Reza a história que a construção foi erguida nos anos 1920, durante uma fase caótica da China marcada por guerras civis, invasões e crimes. O terreno onde ela foi construída já era considerado amaldiçoado, um antigo cemitério familiar que fora destruído para dar espaço a novas edificações. E, segundo os mais velhos, os mortos nunca aceitaram a profanação. Com o tempo, acidentes estranhos começaram a ocorrer. Pedreiros que caíam de andames, engenheiros que enlouqueciam durante as obras e até desaparecimentos de trabalhadores nunca solucionados. Quando o prédio ficou pronto, logo ganhou uma reputação. Inquilinos morriam de formas inexplicáveis. Alguns se enforcavam sem deixar bilhetes de despedida, outros eram encontrados sem olhos, como se alguém os tivesse arrancado em plena madrugada. Aos poucos, o lugar ficou vazio, até ser abandonado de vez. Desde então, passou a ser conhecido como a Casa dos Oito Espíritos, um para cada andar, os andares da maldição. No imaginário popular, cada andar guarda uma entidade específica, e entrar na casa é praticamente uma sentença de morte. Os moradores de Chongqing repetem histórias sussurradas sobre o que acontece em cada nível. Primeiro andar é habitado por uma mulher de véu branco, que aparece sempre chorando. Dizem que foi uma noiva assassinada no dia do casamento. Quem entra ali escuta passos arrastados atrás de si e sente o vestido dela roçar nas pernas, como se pedisse companhia eterna. Segundo andar, vive um homem sem rosto. Alguns acreditam que era um espião morto a facadas, outros, um traidor que teve a identidade apagada pela própria morte. Os que sobem até ali relatam sentir os olhos arderem, até enxergarem apenas escuridão. Terceiro andar. Um soldado mutilado se arrasta pelo chão, deixando rastros de sangue invisível que só aparecem ao luar. Ele bate as armas contra as paredes, como se ainda estivesse em combate. Quarto andar. Uma criança ri nos cantos, mas nunca é vista de frente. O som de brinquedos rolando pelo chão é frequente, mesmo quando não há nada ali. Muitos acreditam que ela tenta atrair os visitantes para brincar, para sempre. Quinto andar. Um velho monge aparece ajoelhado, murmurando preces sem sentido. Às vezes, levanta a cabeça e revela olhos completamente negros. Sexto andar é ocupado por uma mulher que canta suavemente. Seu canto é descrito como doce, mas quem o escuta por muito tempo começa a perder a noção do tempo. Relatos falam de pessoas que ficaram presas ali por dias, acreditando que se passaram apenas minutos. Sétimo andar. Sombras humanoides deslizam pelas paredes e pelo teto, imitando os movimentos de quem entra. Mas quando as sombras se descolam do corpo, já é tarde demais. Elas atacam. Oitavo andar, o mais temido. Nenhum relato confiável descreveu o que vive lá em cima, porque os poucos que tentaram chegar até o topo jamais voltaram. Alguns dizem ouvir tambores fúnebres, outros, apenas silêncio absoluto. Testemunhos reais. Apesar das advertências, a curiosidade humana sempre venceu o medo. Estudantes, aventureiros e até caçadores de fantasmas já tentaram explorar a casa. Poucos conseguiram passar da metade do prédio. Um grupo de universitários, em 2004, gravou em vídeo sua entrada no local. O registro mostra risos nervosos e brincadeiras, até que, no terceiro andar, todos ficam em silêncio. A câmera treme e capta seus metálicos, como espadas batendo no chão. Em seguida, o vídeo termina abruptamente.
3 dos jovens reapareceram dias depois, vagando pela cidade sem memória de como saíram da casa. O quarto nunca foi encontrado. Outro caso aconteceu em 2012, quando um bombeiro aposentado foi chamado por vizinhos que afirmavam ver fumaça saindo das janelas. Ele entrou sozinho e, minutos depois, saiu em pânico, repetindo a frase: "Eles não querem sair. Eles nunca querem sair." Morreu poucos meses depois, vítima de um derrame cerebral repentino. Os moradores locais afirmam que até mesmo os animais evitam a viela. Cachorros uivam e puxam a coleira para o lado contrário. Gatos ficam com os pelos arrepiados, se recusam a atravessar a rua que leva à casa. O mistério do último andar. O 8º andar permanece o maior enigma. Pesquisadores sobrenaturais especulam que ali esteja o espírito original do terreno, talvez ligado ao antigo cemitério destruído. Há quem diga que o 8º espírito não é humano, mas algo muito mais antigo, que comanda todos os outros. Uma entidade que usa os demais fantasmas como guardiões para afastar intrusos de sua morada. Monges taoístas de templos próximos foram chamados para exorcizar a casa em mais de uma ocasião. Porém, após entrarem, sempre desistiram antes de subir ao último andar. Um deles, em 1989, declarou em entrevista: "A casa não abriga espíritos comuns. Ela é uma prisão. O que está no 8º andar não pode ser libertado, e nós não devemos acordá-lo." O aviso. Até hoje, a Casa dos 8 Espíritos continua de pé, intocada pela modernização que tomou conta de Chongqing. Ninguém ousa demolir ou reformar o prédio, e ele permanece como uma cicatriz no meio da cidade. A cada geração, novas histórias surgem, reforçando o mito. E há um aviso repetido por todos os moradores da região: nunca conte os andares em voz alta quando passar pela viela. Acredita-se que, ao nomear cada nível, você desperta o espírito correspondente. E se chegar a pronunciar o 8º, pode chamar a atenção daquilo que nunca deve ser acordado. Assim, a casa permanece em silêncio aparente, observando com suas janelas quebradas. Mas quem se aproxima demais jura ver cortinas se movendo, luzes acesas e sombras se espreitando por trás do vidro. E cada testemunha que ousou entrar sai com a mesma impressão sufocante. Não estavam sozinhos, e alguém os seguia de andar em andar. 11º História. O Poço da Serpente Branca, lenda viva que se mistura a um caso real de desaparecimento. Em meio às vielas antigas de Hangzhou, uma cidade marcada por templos, lagos e histórias que atravessam séculos, existe um poço discreto, escondido nos fundos de um pequeno pátio de pedras cobertas por musgo. Ele não tem placa, não é atração turística e dificilmente aparece em guias de viagem. Para a maioria dos moradores, é apenas mais um vestígio de tempos passados. Mas para os mais velhos, o local guarda uma ligação direta com uma das lendas mais antigas e inquietantes da China, a lenda da Serpente Branca. De acordo com os contos transmitidos oralmente desde a dinastia Song, a Serpente Branca não era apenas uma criatura mítica, mas um espírito que assumiu a forma de uma bela mulher. Disse que ela viveu entre os homens, casou-se com um mortal e enfrentou a perseguição de monges que a consideravam uma ameaça ao equilíbrio espiritual. Em algumas versões, ela foi aprisionada para sempre debaixo de uma torre, em outras, selada dentro de um poço profundo, onde sua essência ainda pulsa, misturando água e veneno. Até aqui, tudo poderia soar como simples mitologia. Mas os relatos mais recentes começaram a dar nova vida à lenda, conectando-a a eventos reais que transformaram o poço em um dos locais mais temidos de Hangzhou: o desaparecimento da jovem estudante. Na década de 1990, uma estudante universitária chamada Lin Xiaofan desapareceu sem deixar vestígios. Seu dormitório estava intacto, sua bolsa e seus livros permaneciam sobre a escrivaninha, mas ninguém a viu sair do campus naquela noite. Dias depois, uma vizinha idosa que morava perto do antigo poço procurou a polícia com uma história perturbadora. Jurava ter visto uma jovem de vestido branco caminhando sozinha em direção ao local, pouco antes de desaparecer. Os investigadores chegaram a considerar a possibilidade de acidente, imaginando que a moça poderia ter caído dentro do poço. Mas ao iluminarem sua escuridão com lanternas,
Encontraram apenas água turva e uma estranha camada de limo esbranquiçado, que parecia pulsar como se fosse carne viva. Não havia corpo, roupas ou qualquer objeto que ligasse o desaparecimento àquele lugar. Ainda assim, a conexão era forte demais para ser ignorada. O retorno das velhas histórias. O caso trouxe à tona lembranças adormecidas. Moradores começaram a relatar que, desde os anos 1960, estranhos desaparecimentos haviam acontecido nas redondezas do poço. Pessoas vistas por último nas ruas estreitas próximas àquele pátio simplesmente não voltavam para casa. Havia quem dissesse que, em certas noites, era possível ouvir uma voz feminina chamando suavemente da borda do poço, como se convidasse transeuntes a se aproximarem. Alguns afirmavam ver o reflexo de uma mulher vestida de branco dentro da água parada, mesmo quando olhavam sozinhos. Outros relatavam que, ao beber da água, mesmo fervida, tinham sonhos violentos, cheios de serpentes enrolando-se ao redor de seus corpos. A investigação não oficial. No início dos anos 2000, um grupo de estudantes de história decidiu investigar por conta própria. Levando câmeras e gravadores, passaram uma noite inteira ao redor do poço. Os registros nunca foram divulgados oficialmente, mas boatos circularam de que uma das fitas mostrava claramente o reflexo de uma mulher que não estava entre eles. A jovem que segurava a câmera teria desmaiado minutos depois, afirmando ter sentido mãos geladas em seu pescoço. Após essa noite, os próprios estudantes teriam se recusado a voltar ao local. O líder do grupo, entrevistado anos mais tarde, declarou: aquilo não era apenas superstição. Seja espírito, lenda ou algo que não conseguimos explicar, o poço guarda algo que não deveria ser perturbado. Água que não se mistura. O mais inquietante é que análises feitas em amostras da água do poço, segundo registros locais, indicavam uma composição incomum. Havia resquícios metálicos que não correspondiam ao encanamento da região e um pigmento avermelhado que, ao microscópio, lembrava células sanguíneas. Embora nunca tenha sido confirmado oficialmente, o rumor de que havia sangue na água se espalhou rapidamente. Esse detalhe fez com que muitos associassem definitivamente o local à serpente branca, já que a lenda fala de sua capacidade de envenenar rios e lagos com uma simples gota de seu poder. A última testemunha. Em 2012, um guarda noturno de um mercado próximo foi encontrado em estado de choque, repetindo sem parar: ela saiu do poço, ela saiu do poço. O homem foi levado ao hospital, incapaz de dar mais detalhes. Desde então, o acesso ao local foi restringido. Grades foram colocadas ao redor do pátio, mas ainda assim, curiosos tentam espiar através das frestas, jurando ver movimentações dentro da água imóvel. Entre mito e realidade. A história do Poço da Serpente Branca talvez seja um dos exemplos mais claros de como a linha entre lenda e realidade pode se borrar com o passar do tempo. O desaparecimento de Lin Xiaofanfa nunca foi solucionado. Os relatos de vozes, aparições e reflexos continuam. A água continua sendo um mistério. E assim, Hangzhou mantém em silêncio um de seus segredos mais obscuros. O poço não aparece nos mapas, não está nos roteiros de turismo, mas aqueles que sabem de sua existência preferem não chegar perto. Porque ali, segundo acreditam, a serpente branca ainda espera. Não mais apenas como personagem de uma história antiga, mas como uma presença viva, sedenta e invisível. Talvez, quando o silêncio da madrugada for profundo bastante e o vento balançar as árvores acima das vielas, seja possível ouvir uma voz suave chamando por quem ousa passar por perto. E se você olhar para dentro da água escura, talvez veja alguém olhando de volta. 12ª história. O Túnel 81. Estrada militar fechada, onde vozes guiam para fora do mapa. No interior montanhoso da China, cercado por colinas enevoadas e florestas densas, existe uma estrada esquecida, marcada apenas por um túnel com pintura descascada e um número pintado em letras brancas já quase legíveis: 81. Oficialmente, o Túnel 81 foi desativado há décadas, quando a antiga rota militar que ligava bases estratégicas na província de Hebei perdeu a utilidade.
No entanto, viajantes locais e motoristas noturnos afirmam que a estrada nunca foi realmente abandonada. O concreto ainda ecoa passos, motores que não deveriam estar lá e vozes. Relatos começaram a surgir nos anos 90, quando caminhoneiros que transportavam mercadorias ao longo da nova rodovia, paralela à antiga estrada militar, diziam ouvir sussurros na frequência do rádio CB sempre que passavam perto da entrada fechada do túnel. Eram vozes que falavam em mandarim antigo, misturado com dialetos militares, como se soldados mortos ainda se comunicassem ali. Alguns afirmavam que as vozes davam ordens, outras vezes pediam ajuda, ou simplesmente chamavam o nome de alguém que não estava presente. Com o tempo, o túnel ganhou fama de amaldiçoado. Motoristas imprudentes que tentaram atravessá-lo para cortar caminho desapareciam, reaparecendo dias depois em lugares totalmente diferentes, quilômetros distante da rota original, sem memória clara de como haviam chegado ali. Mais perturbador ainda, alguns não retornaram nunca mais. O túnel 81 se tornou assim uma espécie de portal proibido, evitado por quem conhecia suas histórias. Um dos relatos mais detalhados aconteceu em 2008, quando 2 jovens universitários decidiram filmar a travessia para provar que tudo não passava de superstição. Armados apenas com uma lanterna e uma câmera de mão, eles entraram no túnel durante a madrugada. As gravações, que depois circularam em fóruns chineses antes de serem censuradas, mostram a dupla caminhando pelos primeiros metros sem problemas. O ar era úmido, as paredes cobertas por musgo e marcas de infiltração. Então, surgiram os ruídos. Primeiro passos metálicos, como botas militares marchando em sincronia. Depois, ordens gritadas, em eco distante, como se dezenas de soldados ainda estivessem em treinamento lá dentro. O mais perturbador acontece nos minutos finais da gravação. Uma das lanternas cai no chão e a câmera treme, revelando, por frações de segundo, silhuetas uniformizadas atravessando o corredor. Figuras sem rosto, apenas sombras compactas que pareciam olhar diretamente para a lente. O vídeo termina de forma abrupta. Dos 2 rapazes, apenas um retornou, encontrado dias depois em uma cidade vizinha, desorientado, com os pés cobertos de lama e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele jamais explicou o que aconteceu, apenas repetia que as vozes sabiam meu nome. Pesquisadores locais associam a maldição do túnel ao fato de que, durante os anos 40, ele teria sido palco de execuções secretas do Exército Nacionalista contra desertores. Alguns documentos não oficiais sugerem que dezenas de soldados foram fuzilados dentro do túnel e enterrados nas paredes, literalmente cimentados atrás de blocos de concreto para apagar sua existência. Isso explicaria, segundo crentes, por que as vozes chamam viajantes pelo nome. Seriam ecos de militares perdidos que procuram novos corpos para ocupar ou novos companheiros para marchar eternamente. Hoje, placas de aviso alertam sobre o perigo da estrada interditada, mas ainda assim, de tempos em tempos, aparecem testemunhos de motoristas que juram ter visto o túnel iluminado, como se ainda estivesse em funcionamento. Alguns contam que entraram apenas para encontrar, do outro lado, uma estrada completamente diferente, em paisagens que não constavam em nenhum mapa moderno. Em certos casos, os viajantes dizem ter visto vilas antigas, com moradores vestidos em trajes de outra época, que desapareciam ao virar a cabeça. Outros relatam que, ao saírem do túnel, já haviam perdido horas ou até dias inteiros, como se tivessem sido engolidos por uma fenda no tempo. O túnel 81 permanece, assim, como um dos pontos mais misteriosos e assombrados da China moderna. Oficialmente, é apenas um trecho militar abandonado e instável, mas para motoristas aventureiros que ousam se aproximar, ele é uma fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos, um corredor onde as vozes não guiam para a saída, mas para lugares onde nenhum mapa pode levá-lo de volta. E é assim, entre concreto, sombras e ecos de soldados esquecidos, o túnel 81 continua esperando. Quem se atrever a atravessá-lo talvez descubra que nem toda estrada leva a um destino. Algumas levam apenas ao vazio. 13º História. O Palácio da Imperatriz Cixi. Segredos ocultos e maldições eternas. No coração de Pequim,
Entre muralhas imponentes e jardins que escondem caminhos tortuosos, ergue-se o imenso palácio da Imperatriz Cixi, também conhecido como a Cidade Proibida. Construído durante a dinastia Ming, este complexo não era apenas uma residência real. Era um labirinto de poder, intrigas e mistérios que perduram há mais de um século. Hoje, turistas percorrem seus corredores majestosos e salões ornamentados, admirando a arquitetura refinada e os jardins impecáveis, mas poucos sabem que por trás das portas douradas existem histórias de horror e rituais que nunca foram completamente desvendados. Cixi, a imperatriz viúva que governou a China durante a transição turbulenta entre o século XIX e o início do XX, era uma mulher de inteligência excepcional, mas também cercada de suspeitas e medo. Disse que seu poder não vinha apenas de astúcia política ou do controle sobre imperadores fracos, mas de rituais sombrios que buscavam garantir sua longevidade e influência sobre a corte. Servos e funcionários antigos relatavam que certos corredores eram interditados para a maioria dos palacianos, alegando que espíritos malignos habitavam esses espaços, protegendo segredos que jamais deveriam ser revelados. Um dos relatos mais persistentes vem de Li Wei, um antigo bibliotecário da Cidade Proibida. Ele afirmava que, certa noite, enquanto organizava pergaminhos antigos na Biblioteca Imperial, ouviu cânticos estranhos que pareciam vir de um salão fechado. Movido pela curiosidade, aproximou-se da porta entreaberta e viu a silhueta de figuras encapuzadas realizando um ritual ao redor de um altar ornamentado com jade e ouro. Segundo Li, não era apenas uma cerimônia religiosa comum. Símbolos estranhos estavam gravados nas paredes e uma sensação de frio intenso parecia sugar a própria vida do ambiente. Ele nunca revelou o que viu por completo, mas desapareceu misteriosamente semanas depois, deixando apenas suas anotações secretas e um diário parcialmente queimado. Outra história macabra envolvendo Cixi é a do Corredor dos Suspiros. Diz a lenda que qualquer pessoa que se atrevesse a atravessar esse corredor sozinho à noite ouviria vozes sussurrando segredos proibidos, se clamando por vingança. Alguns visitantes afirmam que até hoje sentem presenças invisíveis, mãos geladas que tocam suas costas e sombras que desaparecem antes de serem plenamente vistas. Curiosos e céticos foram ao local com lanternas, câmeras e gravadores, mas sempre relatam falhas técnicas inexplicáveis, câmeras que desligam sozinhas e gravações de vozes que ninguém consegue identificar. Cixi também era conhecida por sua obsessão com a longevidade. Fontes históricas sugerem que ela solicitava preparados de ervas misteriosas e substâncias de origem desconhecida, mas os rumores mais obscuros apontam para práticas de magia negra e sacrifícios humanos discretos. Servos desapareciam sem explicação, e há registros antigos de quartos selados por meses, com rumores de que eram locais de experimentos proibidos. A imperatriz dizia aos cortesãos que tais atos eram necessários para proteger a China e assegurar que o trono permanecesse sob seu controle, mas ninguém jamais questionava diretamente seu poder. Além disso, há relatos de que a própria morte de Cixi, em 1908, não encerrou os acontecimentos estranhos no palácio. Guardas noturnos relataram movimentos de sombras nos corredores, luzes que piscavam de forma sobrenatural e ecos de risadas femininas em salões vazios. Alguns historiadores sugerem que a energia acumulada por anos de rituais, intrigas e mortes teria impregnado os muros da Cidade Proibida, criando uma espécie de maldição que jamais foi quebrada. Os rumores de maldições também se estenderam aos descendentes e funcionários próximos à imperatriz. Histórias de doenças misteriosas, desaparecimentos repentinos e acidentes inexplicáveis aparecem em cartas e relatos da época. Um estudo moderno sobre a Cidade Proibida, conduzido por arqueólogos especialistas em história chinesa, concluiu que diversos cômodos jamais foram totalmente explorados devido ao medo de encontrar artefatos ou inscrições relacionadas a rituais proibidos. Objetos que pertenciam a Cixi, incluindo vestimentas e utensílios pessoais, apresentavam sinais de desgastes estranhos, como se tivessem sido tocados por mãos invisíveis, reforçando o clima de mistério que envolve o palácio. Hoje, turistas e historiadores continuam fascinados pelo palácio da Imperatriz Cixi. Guias contam histórias de corredores amaldiçoados e salas secretas, enquanto investigadores paranormais afirmam captar fenômenos que desafiam qualquer explicação lógica.
Alguns visitantes afirmam sentir arrepios ao passar pelos salões onde Sishi viveu, descrevendo sensações de ser observado ou mesmo seguido. Fotografias tiradas em determinadas áreas revelam manchas e sombras que não poderiam ser atribuídas à luz natural, reforçando a aura de terror que envolve o lugar. Entre os relatos mais recentes, uma equipe de documentaristas chineses gravou imagens de portas que se fechavam sozinhas e portas de armários que batiam com violência, sem qualquer vento ou movimento detectável. Em determinados quartos, câmeras captaram vozes murmurando nomes antigos, incluindo da própria imperatriz, em tons que variavam do lamento à ameaça. Um especialista em história chinesa comentou: "Não sabemos se é sugestão, energia residual ou algo mais. Mas há algo neste palácio que transcende a compreensão humana." Apesar de toda a fama e beleza da cidade proibida, o palácio de Sishi mantém seu lado sombrio. Guardas, historiadores e curiosos que se aventuram além dos caminhos tradicionais relatam que a sensação de ser observado é constante, como se o espírito da imperatriz ainda patrulhasse seus domínios, protegendo segredos que nunca devem ser desvendados. Muitos acreditam que a maldição de Sishi não se limita à sua morte, mas se persiste, invisível, nos corredores, salões e jardins, lembrando a todos que, no coração da antiga China, poder e terror caminham lado a lado. O que torna o palácio da imperatriz Sishi verdadeiramente aterrorizante não são apenas os rumores ou as histórias de desaparecimentos, mas a sensação de que cada pedra, cada parede e cada sala contém fragmentos de rituais antigos, murmúrios de almas esquecidas e ecos de decisões que mudaram a história de um império, às vezes de forma cruel e inescrutável. Para aqueles que se aventuram a explorá-lo mais a fundo, resta apenas o respeito e a cautela, pois, como dizem os guias mais antigos, há segredos que o tempo jamais permitirá que sejam totalmente revelados, e maldições que continuam a esperar silenciosamente pelas próximas vítimas.